Vamos orar nesse momento, entregando ao Senhor esse momento de culto? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, estamos, ó Deus, agradecidos pelo teu cuidado, ó Deus, pela tua mão, que está sempre ao nosso redor, está perto de nós, nos cuidando, nos amparando. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos acordar nesta manhã e podemos, ó Deus, evidenciar as tuas misericórdias, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe a tua igreja nessa manhã aqui mais uma vez para te louvar, para te bendizer, ó Deus. Faça com que nós entendamos a tua palavra. Use, ó Deus, as canções. Use, ó Deus, o pregador desta manhã. Cada ato do culto, ó Deus, a entrega dos dízimos, das ofertas, que tudo possa chegar, ó Deus, diante de ti com um cheiro suave. Esteja conosco e fala aos nossos corações. Aqueles irmãos, ó Deus, que não podem estar aqui, estão impossibilitados, ó Deus, de virem à tua casa. Esteja, ó Deus, com teu Santo Espírito visitando-os, ó Deus. Que eles possam sentir-se abraçados por esta igreja. Que eles possam, ó Deus, sentir o teu Santo Espírito, a tua graça, ó Deus, na presença deles também. Que a tua mensagem possa chegar também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que eles possam participar desta celebração, ó Deus. Que eles possam participar te louvando, te adorando, ouvindo a tua palavra. Continue conosco, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai. Deus, nós precisamos de Ti. Cada dia mais, Pai. Que a Tua alegria, Senhor, se renove no nosso coração, meu Pai. Porque o Senhor, a sua alegria é a nossa força, meu Pai. Nós te pedimos nessa manhã, meu Pai, esse renovo, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Adore comigo, louve o Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés, aos seus pés, para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Mais uma vez, só a igreja. Ó Santo Deus, fico maravilhado de todo o seu coração. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Santo Deus, ó Santo Deus, é uma oração, é um derramamento sobre Deus, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero fazer te alabar. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Mãos como concha que medem as águas do mar. A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar. Faz as estrelas pra o encantar. Faz as baleias seu nome adorar. Faz todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é pelo que é e que me atrai, fonte da fé. Clamarem, faz e desfaz, mas é pelo que é e que me atrai, fonte da fé. Mas
indescritível é o trono dos céus. Aí a gente se lembra quando o salmista Davi, lá no Salmos 27, versículo 4, ele dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei por todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor por toda a minha vida, a fim de contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar na casa de Deus, reunido com os irmãos, para mais uma vez louvarmos a Deus. Agradeço ao pastor Zildo pelo convite de estar aqui hoje para aprendermos da palavra do Senhor. O convite foi feito e é uma honra podermos estar aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje a gente vai ler um livro, aquele livrozinho bem pequenininho na Bíblia, geralmente as nossas páginas ficam coladas, o livro de Abacuque. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, às vezes vão ter uma certa dificuldade de achar, mas eu vou dar 2 dicas que vai facilitar bastante. Ele está depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque, capítulo 3, versículo de 1 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus: a oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Faz agora em nosso tempo as mesmas coisas que tu fizeste no passado, para que também nós a vejamos. Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, raios de fogo sob os seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é, Senhor, contra os rios está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos à tribo foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol, a lua pararam na sua morada. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros, e eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, porém, com teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, Ele fará os meus pés como de corça,
e me fará andar em lugares altos e em lugares seguros. Amém, irmãos? Quando lemos o livro de Abacuque, nós descobrimos duas palavras-chave no livro de Abacuque. A primeira delas é a palavra desespero, e a segunda delas é a palavra esperança. E o conceito de esperança, em português, ele tem uma conotação diferente no contexto bíblico, principalmente no Velho Testamento. No conceito em português, esperança nada mais é do que uma mera possibilidade de algo que pode ser mudado, de algo que pode acontecer. Por exemplo, nós brasileiros temos a esperança que um dia nossos políticos não sejam tão corruptos. É uma esperança que nós temos. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Diferente do conceito bíblico de esperança, que é a certeza de que algo vai acontecer simplesmente pelo fato de que Deus disse que iria acontecer, baseado naquilo que é Deus, baseado em quem é Deus. Deus avisou para Noé: olha, Noé, se prepara, que o dilúvio vai vir por causa do pecado da humanidade. Noé tinha esperança, tinha certeza de que o dilúvio ia acontecer, porque Deus havia dito que o dilúvio ia acontecer. Assim como a libertação do povo do Egito, Deus disse para Moisés: olha, eu vou libertar o meu povo da escravidão. Moisés tinha a esperança, ele tinha a certeza, a convicção de que isso ia acontecer simplesmente pelo fato de que Deus havia dito. E é baseado nisso que o livro de Abacuque ele foca principalmente em Deus. Ele não foca na vida do profeta, mas ele foca em Deus, naquele que pode tirar o homem de uma situação de desespero e levar o homem para uma situação de esperança. Eu gostaria de perguntar para vocês, vocês podem ficar bem à vontade, quantos de vocês já passaram aqui hoje, nessa manhã, por um momento de desespero na vida de vocês? Levantem uma das suas mãos. Acredito que a grande maioria já passou por um momento de desespero em suas vidas. E eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês que não levantaram as suas mãos. Não que eu seja pessimista, mas eu quero dizer para vocês, em determinado dia da vida de vocês, com certeza absoluta, vocês vão passar por um momento desesperador na vida de vocês. Porque a palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz no maligno, e por causa do pecado, coisas ruins, elas acontecem sobre a vida daqueles que servem a Deus e sobre a vida daqueles que não servem a Deus. Ou nós estamos passando por um desespero, ou nós passamos pelo desespero, ou vai chegar um dia que a gente vai olhar para o chão e vai perguntar: será que nós já chegamos no fundo do poço? Será que tem como a gente descer mais baixo ainda? Mas uma boa notícia que eu tenho a dar para vocês nessa manhã também é que o Senhor, pela misericórdia dEle, pela infinita graça dEle, pela sua misericórdia e pela sua bondade, Ele tem o poder de tirar o homem de uma situação de desespero e levar esse homem para uma situação de esperança. Mas como isso pode acontecer? Como isso pode ocorrer em nossas vidas? Assim como aconteceu com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, na sua época, ele levou para Deus todo o contexto em que o seu povo vivia. Ele, como profeta, como líder espiritual de um povo escolhido por Deus, ele disse para Deus: olha, Senhor, os líderes do nosso povo é um líder corrupto, eles estão assolando o povo, são líderes maldosos, são líderes violentos, e eles estão extorquindo cada vez mais o nosso povo, principalmente explorando os mais pobres, e esses se tornando cada vez mais pobres, e os líderes se tornando cada vez mais ricos por causa da corrupção, por causa da extorsão. Um momento muito semelhante ao que passa o nosso país. E Abacuque, então, ele começa a orar com Deus, ele começa a falar com Deus, e chega no momento da sua vida que ele tem um desapontamento muito grande com Deus por causa dessa situação espiritual. Então ele diz para Deus: Senhor, até quando? Até quando nós vamos esperar o Senhor agir e o Senhor não age? Muitas vezes nós também reagimos dessa forma. Quando passamos na nossa vida por uma situação de desespero,
por uma situação de angústia, de tribulação, a gente pergunta para Deus: Senhor, até quando nós vamos suportar? Ou então a gente faz uma pergunta diferente: Senhor, por que deixaste eu chegar no fundo do poço? Por que o Senhor não interveio antes na minha vida? Por que isso, ó Pai? Então Abacuque começa a orar, ele começa a falar com Deus. E quando ele ora a Deus, ele esperava ouvir de Deus o seguinte: olha, Abacuque, fica tranquilo, isso é muito temporário, isso vai passar. Mas Deus vira para o profeta e diz: olha, Abacuque, as coisas vão piorar. Se você acha que está ruim, prepara o povo, porque eu vou permitir que a Babilônia invada o reino de Judá, e vocês vão ser punidos por causa da desobediência. Então ele volta o diálogo com Deus e ele diz: mas Senhor, Tu és um Deus soberano, Tu és o Deus eterno, Tu és bondoso, Tu és santo. O Senhor é tão santo que os Teus olhos não podem contemplar o mal. Por que, Deus? Porque a Babilônia, um povo tão ímpio, um povo pior do que o nosso, um povo corrupto, um povo violento, um povo que fabrica suas próprias leis. Por que, Senhor, o povo de Deus tem que ser oprimido por um povo ímpio? E ele então interroga mais uma vez a Deus: Senhor, onde Tu estás? E a resposta de Deus para Abacuque é o silêncio. E no capítulo 2, então, ele entra numa área chamada Torre de Vigia, onde ele vai esperar o agir de Deus. Ele resolve esperar o tempo de Deus. E a gente geralmente entra nesse tempo de Deus, na espera de Deus, ou quando nós tomamos uma decisão errada, precipitada em nossas vidas, ou quando o próprio Deus nos coloca na sala de espera dele. Mas Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá paciência e nos dá uma relação visionária para que a gente possa perguntar para nós mesmos: Senhor, o que queres da minha vida no meio da tribulação, no meio do desespero? O que o Senhor deseja da nossa vida? Então, Abacuque, ele pergunta para Deus: qual é o desejo do Senhor? Até que chegamos no capítulo 3, onde Deus responde para ele: olha, Abacuque, haverá um dia em que o meu conhecimento, a minha glória vai encher toda essa terra, e tudo isso vai passar, mas a realidade hoje é que a Babilônia vai punir o reino de Judá, até que um dia eu possa punir o reino da Babilônia pela sua idolatria, pela sua imoralidade, pelos seus pecados. Entramos então no capítulo 3, e agora no capítulo 3, o profeta Abacuque, ele vai descrever um salmo de exultação a Deus, um salmo de adoração a Deus. E ele vai, através desse salmo, ensinar para a minha vida e para a sua vida, como Deus age em nossas vidas, nos tirando de uma situação de desespero e nos levando para uma situação de esperança. Ele vai mostrar para a gente como Deus intervém na minha vida, quando eu tenho a sensação de eu perdi tudo aquilo que dava base para eu viver, quando eu perco as coisas que eu achava que eram importantes para a minha vida, quando eu tenho a sensação de eu perdi meus filhos, eu perdi a minha esposa, perdi o meu emprego, perdi a minha família. E Ele vai nos ensinar então, diante dessa situação, como eu vivo, como eu faço, quando eu estou diante de uma situação como essa. E o profeta, ele sai do capítulo 1, de uma situação de desespero, sem esperança, desapontado com Deus, e agora no capítulo 3, ele encontra-se lá no alto, a ponto de declarar: Deus fez os meus pés como pés de corça, me levando a lugares altos e seguros. Como foi essa jornada que fez o profeta sair de uma situação de desespero, de desapontamento com Deus, e agora ele se encontra lá no alto, num lugar sublime e seguro, porque Deus o colocou. Quando lemos essa passagem, quando lemos esse salmo, a primeira coisa que destaca, que nós aprendemos, que faz com que Deus
leve o homem de uma situação de desespero para uma situação de esperança. Aprendemos com ele aqui, é que nós devemos fazer algo que deveria ser básico na vida de todo cristão: oração. Orar, relembrando quem Deus é, relembrando aquilo que Deus fez no passado. Quando ele vê-se diante dessa situação, a primeira coisa que o profeta faz, ele coloca-se diante de Deus e diz: Senhor, realiza na minha vida aquilo que tu realizaste, aquilo que tu fizestes no passado. Em traduções mais atualizadas, nós vamos encontrar: Senhor, aviva em nós a tua obra. É como se o profeta dissesse para Deus: Senhor, eu quero fazer parte desse avivamento, eu quero fazer parte desse renovo. Aviva no meio do teu povo a tua obra. O que é um avivamento? Avivamento não é um sentimento experimental com Deus. Avivamento não é você falar em línguas. Avivamento não é você profetizar, não é você curar. Avivamento nada mais é do que o agir de Deus na sua vida, na minha vida, na vida do povo de Israel, assim como ele agiu no passado. Esse é o verdadeiro avivamento, quando Deus age de forma espontânea na minha vida e na sua vida. Então o profeta, depois que ele faz essa oração, ele começa a relembrar dos feitos de Deus no meio do povo de Israel. Ele lembra do dilúvio, ele lembra como Deus fez separação entre as águas e os mares, ele lembra como a terra estremeceu diante de Deus, ele se lembra como Deus fez para tirar o povo da escravidão do Egito, ele se lembra como Deus milagrosamente fez o povo passar no meio do Mar Vermelho, sem que os seus pés se molhassem, e ele relembra como Deus agiu, fechando o Mar Vermelho, esmagando o faraó e seus homens. E ele começa a relembrar de todos os feitos. Primeira atitude que fez o profeta Abacuque sair de uma situação de desespero para uma situação agora de esperança, é quando ele ora a Deus, pedindo que Deus haja na vida dele, assim como Deus agiu no passado. Quando estamos diante de uma situação de desespero, ou nós paramos diante dele e deixamos essa situação nos destruir, deixamos essa situação acabar com as nossas vidas, ou a gente faz como o profeta Abacuque, a gente corre para Deus. Nós temos essas duas opções, mas a gente escolhe e a gente relembra do passado. O que fez e motivou o profeta Abacuque a orar foi ele relembrar dos feitos de Deus no passado. Isso motivou ele sair de um lugar de desespero para um lugar de esperança. Relembrar quem Deus era, o que Deus fez no passado, como Deus agiu no meio do povo de Israel. Talvez você possa virar para mim e dizer: olha, eu não me lembro de nenhum feito maravilhoso, de nenhum feito grandioso que Deus possa ter feito na minha vida ou na vida da minha família. Mas talvez, se você parar para pensar na rotina da sua vida, você vai perceber que a sua vida era um milagre de Deus. O fato de você ter se levantado, o fato de você ter se alimentado hoje, e Deus permitir que você tivesse um alimento dentro da sua casa, isso é milagre de Deus. O fato de estarmos aqui hoje para cultuar a Deus, isso é um milagre de Deus. É Deus quem sustenta, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá roupa, é Deus quem cuida, quem zela pelas nossas vidas. E essa rotina, ela é um milagre de Deus. Às vezes nós esquecemos de agradecer por essa rotina, mas esse Deus que permite isso é o mesmo Deus que pode tirar o homem de uma situação de desespero e levar o homem para uma situação de esperança. É esse mesmo Deus que a gente pode descansar nele e esperar a sua intervenção em nossas vidas. Primeira coisa que devemos fazer é relembrar das coisas que Deus fez no passado, relembrar do cuidado de Deus para nossas vidas.
devemos dar graças a Deus. Graças a Deus pelo nosso emprego, graças a Deus pela nossa vida, por estarmos aqui hoje na presença de Deus. Devemos aprender a dar graças a Deus pelos nossos pastores, que zelam pelas nossas vidas. Devemos dar graças a Deus pela nossa igreja, por termos essa liberdade de falar o Evangelho, de pregar. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje também com o sentimento de ter sido traído, de ter sido abandonado, de não estar sendo amado. Mas lembre-se que um dia você teve um emprego, que um dia você foi amado. Lembre-se que você tem um Deus que não te abandona, um Deus que zela pela tua vida, um Deus que cuida da sua vida. Faça como o profeta Abacuque, se coloque diante dele e peça para que Deus aviva a obra dele na tua vida. Que Deus te dê esse renovo novamente e você possa experimentar esse novo de Deus na sua vida. Mas a história não termina aqui. No versículo 16 ele diz: olha, quando eu ouvi essas coisas, o meu corpo por dentro ele estremeceu, os meus lábios tremeram de medo, as minhas pernas vacilaram e tremeram de terror, até o dia que eu vou esperar que a calamidade venha sobre o nosso povo inimigo, sobre o povo invasor. Você já se sentiu assim? Já passou por situações como essa, onde você está vivendo um problema diante dele, e você tem aquela esperança de que as coisas vão melhorar, que essas coisas vão passar, mas cada dia que passa, tudo piora mais? Parece que Deus está distante dos nossos problemas. Foi essa sensação que o profeta teve quando ele fez essa declamação. Quando ele falou que as pernas dele tremeram, porque ele ouviu aquilo que Deus tinha feito no passado e trouxe à sua memória que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, Deus não é homem que minta. E ele disse: olha, mas se Deus falou tudo isso, se Deus fez o dilúvio, se Deus libertou o povo de Israel, e ele agora está dizendo que nós vamos ser julgados por um povo ímpio, por um povo pior do que nós, eu estou tremendo, eu estou com medo, um terror, as minhas pernas vacilaram, eu tenho medo. E é justamente nessa parte que a gente aprende a segunda coisa, que faz com que Deus leve o homem de uma situação de desespero para uma situação de esperança. É quando a gente aprende a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. No meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa dor, no meio dessa incerteza e dessa insegurança, que seria julgado por um povo ímpio, por um povo corrupto, por um povo pior do que eles, no meio de tanta aflição, é que o profeta Abacuque ele escolhe confiar em Deus, ele escolhe no meio da crise entregar a sua vida a Deus. Ele diz: eu vou esperar em silêncio eu vou ter paz diante desses problemas, diante dessa incerteza. E ele escolhe confiar em Deus, ter paz em Deus, mesmo diante dessa tribulação, mesmo diante dessa dificuldade. Quando adoramos a Deus pelo que Ele é, mesmo diante das dificuldades, a gente consegue vencer as tribulações, conseguimos vencer as dificuldades na vida. Quando tudo parecia ainda perdido para o profeta, quando tudo parecia não ter mais solução, quando tudo parecia estar perdido, não via nenhuma luz no final do túnel, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, um julgamento por um povo ímpio, ele faz uma das declarações bíblicas, talvez uma das declarações que mais mostram a dependência do homem diante de Deus. Ele diz o seguinte: olha, Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o campo não produza o seu alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o profeta ele repete isso 6 vezes. Ainda que, mesmo que isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor e exultarei
no Deus da minha salvação. E o interessante, quando ele diz isso, o profeta Abacuque, ele ainda não conhecia o que está escrito em Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele não conhecia esse versículo, mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus que agiu fazendo milagres no meio do povo. Ele conhecia o Deus que agia na rotina da vida do povo de Israel. E essa expressão, ainda que não floresça, ainda que não haja vide, ele se refere à situação econômica do povo de Israel. A agricultura era a maior subsistência do povo de Israel, era a maior fonte econômica do povo de Israel. A videira, a figueira, a oliveira, e eles estavam perdendo tudo isso, mesmo que a punição maior de Deus só se cumpriu 586 anos antes de Cristo, quando a Babilônia realmente invadiu Judá. Mais ou menos 20 anos após dessa conversa dele com Deus, o povo de Israel já estava passando por uma crise financeira muito grande. É porque Deus já tinha escrito lá no livro da lei: olha, se vocês forem desobedientes, a terra não vai produzir o seu fruto. E eles já estavam colhendo o fruto da desobediência. Eles estavam vivendo uma crise financeira muito grande, assim como essa crise assola o nosso país. E é nesse contexto de crise financeira que Deus quer falar comigo e com você. Talvez você diga: olha, mas eu não estou passando por crise financeira ainda não. Mas às vezes existe em nosso meio pessoas que perderam o casamento ou estão perdendo. Pessoas que perderam relacionamentos significativos na vida ou estão perdendo. Pessoas que perderam a carreira profissional ou estão perdendo. Pessoas que tiveram seus sonhos abafados, assim como o profeta Abacuque teve seu sonho abafado. Ele era profeta, líder espiritual de um povo escolhido por Deus. E por mais que ele fizesse, por mais que ele buscasse, ele não via retorno. O povo estava afastado da presença de Deus. É quando o profeta diz: olha, Senhor, mesmo que não haja recurso dentro da minha casa, mesmo que a minha empresa esteja no vermelho, mesmo que eu não tenha uma renda satisfatória, mesmo que me falte tudo, mesmo que eu não tenha aonde me recolher, mesmo que no inverno eu não tenha a pele da ovelha para me aquentar, mesmo que eu não tenha carne no mercado para vender, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele usa dois verbos para expressar. Eu me alegrarei no Senhor, quer dizer, eu pularei de alegria. Isso é muito paradoxo, irmãos. Isso é loucura. Você chegar em casa, não ter o que comer, não ter o que vestir, e você depender única e exclusivamente de Deus, e dizer: Deus, mesmo diante disso, eu vou pular de alegria diante do Senhor, mesmo que eu perca um filho, mesmo que a saúde seja comprometida, mesmo que eu não tenha o que fazer, mas eu vou me exultar, eu vou girar em torno de algo, mas vou manter o foco no Senhor. É muita fé, é confiar muito no Deus de Israel. E é isso que o profeta fez. Mesmo diante de tanta tribulação, eu exultarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei no Senhor. E eu acredito que, para que o profeta Abacuque tomasse essa decisão, mesmo diante de tantas dificuldades, de exultar a Deus, coisas importantes aconteceram na sua vida. Ele expressa nesse salmo que ele conhecia a história, ele conhecia Deus. Os judeus naquela época, eles tinham o hábito de fazer aquilo que nós chamamos de culto doméstico. Creio que muitos aqui cresceram com esse hábito nos seus lares. E nós perdemos isso no decorrer dos anos. Os judeus, eles reuniam a família, filhos, filhas, esposa,
avós, e eles liam parte da lei, e eles contavam para as crianças, para os filhos, o que Deus tinha feito no passado, os feitos de Deus sobre o povo, os milagres de Deus, como Deus sustentou, como Deus curou, como Deus libertou, e eles tinham isso entre eles. Vocês podem conferir isso em Deuteronômio 6, versículo 7. Era hábito do povo judeu. E Abacuque, ele sabia, ele tinha conhecimento disso. E o que fez o profeta sair de uma situação de desespero, desapontamento com Deus, chegar agora num momento de esperança, é porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Nós não saímos de um lugar na nossa vida de desespero para um lugar de esperança, se a gente não tiver conhecimento do que está escrito na palavra de Deus. Mateus 4 diz que Jesus, para resistir às tentações de Satanás, ele cita a Bíblia. Quando Satanás começa a instigar Jesus, ele diz: olha, está escrito, está escrito, está escrito, nem só de pão o homem viverá, adorará somente a teu Deus. E antes mesmo de Jesus morrer, ele citou o Salmo 22. O ministério dele foi baseado na palavra, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Exultar a Deus tem a ver com o tempo que nós gastamos diante da palavra de Deus para conhecer esse Deus, para saber como Deus fala comigo, como Deus age na minha vida. Eu não posso, como crente, como cristão, depender de um culto de domingo e de quarta-feira à noite. Eu preciso ter meu culto diário com Deus. A palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o prazer na lei de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e o seu fruto se dá no tempo certo, e tudo o que fizer prosperará. A palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, e tendes o cuidado de fazer conforme tudo está escrito aqui, então prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Oséias 4, versículo 6 diz: olha, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei como sacerdote diante de mim, porque tu esquecestes da minha lei, eu me esquecerei dos vossos filhos. E essa igreja é uma igreja de jovens. 1 João 2, versículo 14 diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, porque a minha palavra está em vós, por isso vocês têm vencido o maligno. Quantos aqui poderiam dizer hoje: eu sou forte, porque a palavra de Deus está na minha vida? Abacuque, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia quem era Deus e como a Deus agiu na vida do povo no passado. Exultar a Deus tem a ver com aquilo que me dá prazer. Exultar a Deus tem a ver com aquilo que me dá sabor na vida, com aquilo que é tesouro para mim. Você pode ter o filhinho mais feio que for, mas quando você coloca no seu colo, você quer mostrar para todo mundo, é o seu tesouro. Quando nós temos prazer na palavra de Deus, a palavra de Deus a gente guarda no nosso coração, e a gente pratica a palavra de Deus. Quando Jesus enviou os 70 discípulos para pregar, para curar, exortar na aldeia da Galileia, os discípulos voltaram alegres, contagiantes, irradiantes, e eles disseram: Jesus, Senhor, até os demônios respondem, até os demônios respondem ao nosso comando. Jesus falou para eles: olha, isso é muito bom, isso faz parte do ministério, isso é alegre, devemos nos alegrar com isso.
mesmo que vocês tenham feito expulsar em meu nome, mesmo que vocês curaram, mas vocês participaram da obra. Isso é importante, mas prestem atenção. Uma coisa que vocês devem se alegrar para o resto da vida de vocês, é que o nome de vocês está escrito lá nos céus, está escrito no livro da vida, e vocês jamais vão perder, porque foi comprado com o meu sangue. Fama passa, dinheiro passa, poder passa, aquilo que dá prazer passa. E quando Deus permite que a gente perca essas coisas em nossa vida, é um tremendo teste para saber se isso que nós perdemos não era verdadeiramente o Deus da nossa vida. Para o profeta Abacuque, talvez ele mais estimava é a sua posição de profeta como líder espiritual, do que poder falar para o povo que ele seria invadido pela Babilônia e seria julgado por um povo ímpio. Mas Deus permitiu que tudo o contrário acontecesse na vida dele. Mas mesmo assim, ele optou por saborear a presença de Deus. Ele optou por exultar na presença de Deus. Eu não posso dizer para você que essa semana uma porta de emprego vai abrir para que você possa ter um salário muito melhor. Nem posso dizer para você, prever que você não vai ter nenhuma doença grave na sua vida. Mas eu posso, baseado nesse texto, dizer para você com certeza que quando você se exulta em Deus, quando você saboreia a presença de Deus na sua vida, isso satisfaz a sua vida. E aquilo que você perdeu não faz falta, porque Deus preenche essas coisas em nossas vidas. O profeta Abacuque, ele se sentiu assim. O que ele perdeu não fez falta. E assim também é conosco. Quando a gente vem para a igreja e criamos dentro de nossa vida a ilusão de querer ouvir aquilo que a gente quer ouvir, algo que massageie o nosso ego, ouvir sobre prosperidade, ouvir que nós não nascemos para a cauda, mas para a cabeça, é por engano. O próprio Jesus, ele morreu como cauda. Por que tem que ser diferente comigo? Mas a promessa de Deus, ela continua nesse texto. E o último versículo diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como das corças, e me fará andar em lugares altos e em lugares seguros. Para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender um pouco sobre a corça. Talvez um dos animais mais fragilizados que Deus já criou, mas também um dos animais que tem o olfato mais apurado que Deus já criou. Em momentos de seca, de terreno árido, a corça, ela tem a capacidade olfativa de identificar onde estão os pontos de água, onde estão as fontes. E quando não chovia no estado de Israel, ela, pelo seu olfato, ela corria, identificava os pontos e saciava a sua sede. Isso é uma lição para nossas vidas. Ela não esperava a chuva acontecer. Ela ia até a fonte. Quando estivermos passando por momentos de desespero em nossa vida, por momentos de sequidão, corra atrás. Corra atrás da fonte que é Deus. Faça como Abacuque. Faça como a corça. Ela não esperava a chuva acontecer. Ela não esperava a história mudar. Mas ela ia saciar a sua sede. E o interessante é que Deus deu para a corça pés que são diferentes dos demais animais. Deus permite que ela consiga, através do seu olfato,
localizar fonte de água em locais altos, no meio de pedregulhos. Ela tem pés que permite ela suba terrenos íngremes sem que ela escorregue. Às vezes o desespero, as dores da vida, as tribulações nos tornam pessoas amargas. Mas quando a gente corre para Deus, Deus faz a gente experimentar como se a gente tivesse pés de costas. Ele faz que a gente passe pelas tribulações sem escorregar na fé, e Ele nos leva a lugares altos e a lugares seguros. E essa manhã, assim como Deus fez com Abacuque, gostaria que você abaixasse as suas cabeças, você aproveitasse esse momento para falar com Deus, porque Deus, assim como fez com Abacuque, Ele quer que você tenha pés como da corça, que diante dos problemas você não escorregue na fé, e Ele quer te colocar em lugares altos e em lugares seguros. Mas para isso, é preciso que você relembre o que Deus fez no passado. Para isso é preciso que você relembre quem é Deus na sua vida, os feitos milagrosos de Deus na sua vida. Talvez você esteja e hoje num dia desesperado, talvez você não saiba como vai ser para você sobreviver o amanhã, ou mesmo você esteja aqui hoje marcado por uma dor que não tem fim na sua vida. Mas Deus sabe as consequências da crise brasileira sobre os seus negócios, sobre a sua empresa. Deus sabe como está a sua saúde, como isso tem afetado a sua vida. E hoje na manhã Ele está te fazendo um convite para que você escolha, mesmo no meio da crise, para que você escolha no meio da aflição que você está passando, para que você escolha olhar para Ele, para que você escolha servir a Ele. Mesmo que você esteja na iminência de perder algo, que você venha perder, mas que você possa escolher Deus, porque um dia Ele morreu por mim e por você. Que Deus possa renovar a confiança que você tem nele, para que na sua vida, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que não existam vacas no curral, mas Deus vai te dar pés como da corça, para que você não possa escorregar, nem vacilar na sua fé. Senhor Deus, ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque, assim como Tu entendeste, ó Pai, as dúvidas de Abacuque, o Senhor tem entendido as nossas dúvidas, as nossas aflições. Muitas vezes vacilamos, ó Pai, nos afastamos da Tua presença, diante das crises, dos problemas de saúde, da crise institucional no nosso país. Nós nos afastamos da Tua presença, ó Pai.
por tão pouco, Senhor. Mas obrigado porque o principal o Senhor já fez por mim. O principal o Senhor já fez pela tua igreja, que foi enviar o teu filho para que pudesse morrer no nosso lugar, para que pudesse nos dar a certeza da salvação eterna. Que a gente possa sair daqui hoje, ó Pai, diferente como entramos. Possamos sair, ó Pai, com a certeza que o profeta teve, ó Pai, que o Senhor vai fazer com que nós possamos procurar a fonte, manancial de águas vivas, que é o Senhor, com a certeza que o Senhor vai nos dar pés como da corça, para que a gente não escorregue na nossa fé, para que a gente não vacile, e para que a gente possa alcançar lugares altos e seguros na Tua presença. Abençoe a Tua igreja, ó Pai. Abençoe, ó Pai, o pastor Zildo, o seu ministério, o seu esposo, ó Pai, seus filhos. Toma o Teu servo em Tuas mãos, ó Deus. Abençoe o pastor Fabiano, ó Deus, o ministério de música, sua esposa, seu filho, ó Pai. Guarda esta família, ó Deus, para que ele possa exercer, ó Pai, com alegria aquilo que Tu confiastes, ó Deus. Toma o pastor Edu em Tuas mãos, ó Pai, o seu filho, ó Pai, sua esposa. Toma o ministério da juventude, ó Pai, que esses jovens possam hoje, diante de tamanha pressão na vida, ó Deus, vencer as tentações, vencer o maligno, porque a Tua palavra está no coração deles, ó Deus. Toma o ministério da Soninha, ó Pai, o Cornélio, seu filho, em Tuas mãos. Ministério tão importante, ó Pai, que estimula a Tua igreja a realizar os cultos domésticos, para que possamos não esquecer dos Teus feitos no passado e o que o Senhor tem feito no presente. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, ó Pai, que a gente possa ser boa de Deus nessa terra. Nos guarde, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós agradecemos. Amém, ó Pai.